Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira. Essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de cálculo de probabilidades. Hoje a gente vai falar de um tópico muito importante em probabilidades, que é o de transformações de vetores aleatórios. Na verdade, é uma extensão do caso de transformações univariadas, só que aqui a gente vai estar trabalhando com variáveis aleatórias multivariadas. Bem, basicamente o roteiro que a gente vai ver, a gente vai revisitar a noção de vetores aleatórios. Vamos falar propriamente do conceito de transformação, de maneira geral. E a gente vai ver um tipo específico de transformação, no qual existem alguns resultados já, que é o de soma em vetores aleatórios, né? A soma de componentes de um vetor aleatório, que vai ser uma transformação simples, né? Talvez uma das mais simples possíveis, mas que vai ser muito útil em vários cenários de probabilidade, vários contextos de probabilidade e especificamente em inferência. Muito bem. Então vamos lá. Vetores aleatórios. O que é um vetor aleatório? A gente começou com a definição de probabilidade sempre assumindo a construção de um espaço amostral, que é o conjunto de resultados possíveis a partir de um experimento. E a partir dele, a ideia de um vetor aleatório vai ser, dado um espaço Rn definido, ou seja, um espaço com n dimensões, né, n dimensional aqui, eu vou definir como um vetor aleatório ou uma variável aleatória multidimensional um mapeamento, ou seja, uma função que sai do meu, né, que tem como domínio um elemento do espaço amostral e como a imagem um ponto sobre esse espaço n-dimensional. Portanto, um vetor aleatório é nada mais, nada menos que uma função que sai do espaço amostral e que leva em um ponto no seu Rn. Só reforçando, a gente usa aqui a notação vetor aleatório, mas aparece muito também variáveis aleatórias multidimensionais. É análogo, né? São redundantes essas duas denominações. Bem, basicamente o que eu vou ter então é uma incerteza sobre os valores, né? Os pontos associados a essa variável aleatória, ou seja, o conjunto imagem, né? Ou o contradomínio aqui vão ter incertezas associadas, né, ou valores de probabilidade associados a esses valores da variável aleatória, ou valores que estão presentes no contradomínio. Esses valores vão ser informados através de duas funções, na maioria das vezes, né? Existem outras formas de representação de incerteza, mas aqui as mais conhecidas são através da função FDA, distribuição acumulada, multidimensional, nesse caso aqui multivariada, e a função de massa de probabilidade ou densidade de probabilidade, também multivariada. Esse tópico já foi discutido, né? A gente já viu, já temos uma aula gravada a respeito do assunto. Para quem tiver alguma dúvida, pode revisitar a aula. Muito bem. Então, vamos fazer uma ilustração aqui, né, no contexto ainda dos vetores aleatórios. Vamos supor que eu tenho um espaço amostral que eu vou definir que seja o mundo, né, ou os indivíduos presentes no mundo. E eu posso extrair, né, um elemento, né, um indivíduo, nesse caso, seria um dos elementos do espaço amostral, um indivíduo, e anotar o peso e a altura desse indivíduo. Veja que o peso e a altura são duas dimensões, né, ou são dois valores que vão ser anotados a partir do elemento do indivíduo, né, que vai representar um ômega-i. Portanto, aqui eu tenho a noção de variável aleatória. Só lembrando que o suporte dessa variável aleatória, né, que nesse caso seria bidimensional, né, ou bivariada, um vetor aleatório bidimensional, ela está restrita ao R2, né? Como a altura e o peso são valores positivos, aqui a gente está dizendo que esse está contido no R2, mas o suporte aqui seria o conjunto seria do R mais 2, né? Ou R mais vezes R mais, né? Os reais positivos versus os reais positivos.
o primeiro quadrante, né, do plano seria. Naturalmente, eu vou ter uma representação de probabilidade sobre esses dois valores simultaneamente, né, conjuntamente. E aí a noção da chamada distribuição conjunta ou função distribuição acumulada conjunta, né, dos valores x1 e x2, no caso de peso e altura, conjuntamente. As representações podem ser feitas através da função acumulada ou a função densidade, a gente já viu a relação entre elas. Muito bem. E o que é a ideia de transformação aqui? Basicamente, o que eu tenho é uma função, né? A ideia de transformação é uma função do meu vetor aleatório. Portanto, se eu tenho um vetor que tem várias componentes e cada uma delas, né, são variáveis aleatórias, né, individualmente, mas a gente está olhando para o conjunto, né, para o coletivo dessas variáveis, para o vetor, eu posso propor aqui uma transformação como sendo uma função desse vetor aleatório, ou seja, uma conta, né, uma expressão que envolva as variáveis aleatórias presentes no vetor. Então, basicamente, eu tenho um espaço, que é um espaço Rn dimensional. Aqui eu estou usando a abstração que estão representadas no plano. E vou ter um ponto associado a esse espaço. E eu vou ter uma transformação, ou seja, eu vou pegar e vou aplicar uma função aqui, de tal maneira que eu leve em um espaço, nesse caso Rm dimensional, ou seja, com m componentes, aqui tinha n e aqui tem m componentes, eu vou levar num ponto específico sobre esse espaço. Então, isso é uma transformação. Na verdade, é uma transformação da forma Rn sobre Rm comum que a gente vê em tópicos de matemática multidimensional, né? Bem, dada essa transformação, naturalmente eu tenho uma transformação inversa, ou seja, é uma transformação que vai sair dos meus pontos y aqui, né? E vai tentar chegar nos pontos x que geraram esses pontos y. Por isso que eu coloco aqui, não é exatamente uma transformação inversa, mas vai gerar o conjunto de pontos que foram domínios, né? Para chegar nessa imagem específica. Essa função inversa, que vai gerar um conjunto, na verdade, né, de pontos, ela é muito importante aqui, a gente vai ver principalmente na investigação de probabilidade sobre essas variáveis aleatórias. Essas componentes aqui, que também vão ser componentes aleatórias, né? y1, y2 até yn. Então, naturalmente, o vetor aleatório, se é um vetor aleatório, ele tem uma distribuição conjunta, né? N-dimensional aqui, ou uma função, melhor dizendo, pode ser densidade, eu estou ilustrando como densidade ou massa. A gente vai trabalhar mais com densidade por conta de cenários contínuos, mas poderia ser massa de probabilidade, onde as variáveis são discretas. E eu tenho essa função densidade conjunta, né? Para todos, né, tem como argumento aqui o domínio dessa função, todos as componentes do meu domínio aqui, da função densidade, né? Ou todas as componentes do vetor aleatório. Então, a pergunta é a seguinte: dado essa informação sobre a incerteza em x no vetor aleatório x, será que eu consigo chegar na incerteza em y? Detalhe, se eu tenho uma transformação dessa natureza, dessa forma aqui, uma transformação a partir de g de x, levando um espaço y, nesse caso Rm dimensional, o y também será uma variável aleatória, ou melhor dizendo, será um vetor aleatório. Portanto, ele tem uma distribuição. Então, a nossa pergunta é achar a incerteza sobre esse y. Achar a incerteza sobre esse y é achar a distribuição de probabilidade sobre esta variável, ou este vetor aleatório y. Esse vai ser o objetivo quando a gente está trabalhando com transformações. Então, para sumarizar, eu vou ter um cenário onde eu vou ter como dados, né, ou conhecidos,
conhecida a distribuição conjunta de um vetor aleatório x. Vou tomar uma transformação sobre esse vetor aleatório x, ou seja, uma função que vai pegar as componentes e vai levar numa variável ou num vetor aleatório y. E o objetivo aqui vai ser obter a distribuição sobre esse vetor aleatório y gerado. A maioria das vezes, aqui a gente nas videoaulas, a gente vai tratar de transformações de ordens mais simples, né? Onde o espaço de transformação entre x e y vão se reduzir a, no máximo, 2 por 2, né? Duas dimensões em x para duas dimensões em y, ou 2 para 1, duas dimensões em x para uma dimensão em y. Porque são cenários mais fáceis da gente visualizar as transformações, embora esses conceitos podem ser aplicados, né, essas metodologias podem ser aplicadas para espaços de ordem genérica qualquer, como a gente previu, como a gente disse anteriormente, N e M. Vamos ver no exemplo do peso e altura, e aí a gente vai ilustrar usando o chamado IMC. Ok, então a gente sabe que vários fatores contribuem para a saúde de um determinado indivíduo. E esses fatores vão agravar determinadas doenças ou atenuar algumas doenças. Esse aqui é um site do NIH, que é um centro de saúde dos Estados Unidos, né, um Instituto Nacional dos Estados Unidos, que é para promoção de saúde, e que tem vários subcentros, né, dedicados a algumas especialidades. Esse aqui dedica-se ao coração, né, ao pulmão e ao sangue, estudo do sangue, né? Então eu coletei a partir do site do NIH nesse subcentro algumas descrições a respeito do IMC, que é um fator que agrava, né, o risco com relação à saúde, né, em determinadas doenças, especificamente doenças do coração. Então, o primeiro que eu queria destacar é o seguinte, ó, ele aqui no site ele destaca algumas componentes, né, que contribuem, né, ou que envolvem, que são papéis centrais, né, o chave, né, que eles usam aqui, na influência da qualidade da sua saúde. Um deles é chamado de Body Mass Index, né, ou BMI, que é, na verdade, o IMC, o índice de massa corporal presente aqui. Então, ele é um dos fatores de risco associado. Aqui ele cita outros fatores, né, mas os dois aqui que são colocados, né, discriminados, seriam o tamanho da circunferência da barriga, do abdômen, né, e o índice de massa corporal, que são fatores, são índices que, como índices, né, claro, eles indiciam, né, eles dão uma suspeita de se você pode ter ou não a saúde afetada em determinada doença, ou o risco aumentado por uma determinada doença. Então, aqui está uma descrição, né, do índice de massa corporal. Em específico, ele fala que destaca que valores do IMC altos, eles podem representar maior risco, né, para determinadas doenças, e cita algumas, como pressão alta, como diabetes, como outras doenças aqui, né, problemas de respiração, alguns tipos de câncer. Então, esse índice ele está correlacionado, né, com o aumento de risco em relação a essas doenças. Bem, como é que ele é calculado, esse índice? Esse índice nada mais é do que uma densidade corporal. Você vai pegar uma área aproximada que o seu corpo ocupa, que na verdade vai ser dada pela altura ao quadrado, aproximada, né, como o bem termo diz, e você vai fazer a razão do peso sobre a altura ao quadrado. Isso é o IMC. Estou destacando aqui porque existe um link para calcular, né, para fazer a conta. Você entra com o peso, com a altura e ele obtém um IMC.
Aqui, nessa tabelinha, ele está referenciando valores que são normais, valores que são, né, que representam sobrepeso ou magreza, né? Abaixo, por exemplo, de subpeso, eu não sei qual que é a terminologia, mas seria magreza excessiva aqui, abaixo de 18, entre 18 e 25 normal, 25 até 29 tem um sobrepeso, e acima de 30 você tem a obesidade. Lembrando que a obesidade pode ter graus diferentes, ou seja, acima de 30 você tem faixas ainda discriminatórias para diferenciar, né, o seu IMC. Bem, então a gente vai fazer uma ilustração em cima desse problema. A gente vai supor que a gente tem a altura e o peso denotados por x1 e x2. Veja que x1 e x2 estão sob o R2, ou seja, os valores aqui são positivos, eles podem representar um vetor aleatório a partir de uma população, e são positivos, portanto, eles vão ficar sob o R2, mas é o primeiro quadrante do R2, e eu vou supor que a partir da altura e do peso, supor não, né? Na verdade, a partir da altura e do peso, a gente pode obter o IMC, né? Que eu vou representar aqui como sendo o Y1, portanto, é uma variável aqui, né? E ele está sobre o conjunto dos reais, nesse caso aqui os reais positivos, porque o IMC não vai poder ser negativo. Lembrando, então, a transformação, então eu tenho x1 e x2, a altura e o peso, né? Eu vou ter um ponto que representa os indivíduos aqui, esse ponto vai ser denotado como sendo x1 e x2, minúsculo aqui, né? Um valor minúsculo. Para a gente facilitar aqui o nosso estudo, tá? Em relação a esse exemplo de ilustração, a gente vai delimitar que os valores de x1 e x2 vão variar de 0 a 2, tá? Os dois. E as medidas vão ser o x em metros, ou seja, a pessoa pode ter de 0 até 2 metros, né? E o peso, né, vai ser também de 0 a 2, só que o peso vai ser dividido por 100, né? Então, você vai pegar seu peso, dividir por 100, e aí é essa escala aqui que a gente vai ter referenciada aqui. Então, uma suposição, eu tenho 90 quilos, né? Eu pegaria os 90 quilos, dividiria por 100, daria 0,9, portanto, eu estou na escala aqui, né, nesse intervalo entre 0,9. A gente vai fazer isso para facilitar, tá? Mas em tese a gente poderia usar limites até infinito aqui, né? Valores que não estariam delimitados aqui por cima, somente por baixo, né? Somente pelos limites superiores, ou melhor dizendo, a delimitação só nos limites inferiores, e os limites superiores não necessitariam ser delimitados. Ou então a gente poderia colocar infinito aqui como sendo o limite superior. É uma pergunta interessante, né? Mas não existe altura infinita? Sim, mas a gente, em tese, não tem um limite teórico para a altura. Sempre a gente pode encontrar alguém mais alto, né? E isso pode pode cair, né, de maneira recorrente. Então, a gente usar o infinito seria o mais adequado, e a gente vai fazer isso simplesmente por uma simplificação. Portanto, o nosso espaço aqui do nosso vetor aleatório, né, dentro do R2 vai estar inserido nesse quadrante aqui, ó. Então, todos os pontos aqui, ó, de alturas e peso da nossa população que a gente vai estudar vão estar delimitados nesse quadrante aqui. Aqui é o 2, aqui é o 2, né? Portanto, delimita essa região descrita aqui. O nosso y, que representa o IMC, ele é maior que zero. Então, ele é uma reta a partir do valor positivo. Então, a partir dos valores positivos, a partir do zero, e aí varia de maneira indefinida. Perceba que o IMC, a gente viu que ele é o peso sobre a altura ao quadrado. Portanto, ele é uma transformação que sai do x e vai para o y, né? Do espaço em x, x1 e x2, uma conta, uma transformação no sentido que você vai pegar as componentes de x, fazer uma conta, nesse caso x2 sobre x1 ao quadrado, e vai ser igual a y, vai gerar o seu y. De maneira análoga, eu tenho uma transformação, aspas, desse termo transformação inversa, ou seja,
eu vou ter como acessar o conjunto de pontos que geraram esse y aqui, que podem ter gerado esse y. Nesse caso, a transformação inversa, basta eu isolar, no caso, o x2, né? x2, dependendo, vai ser uma função de x1 ao quadrado vezes y1, né? Dado o x1. Portanto, aqui eu vou ter aqui uma função quadrática, né? Pontos sobre uma parábola, né? Ou um segmento de parábola dentro desse quadrante, que vão ser os pontos que geraram esse valor de y aqui específico, esse valor de y1. Ok, então eu vou ter a incerteza conhecida, né, sobre esse vetor aleatório peso e altura, descrita ou através da função distribuição acumulada ou através da densidade, como está colocado aqui. Lembre-se que peso e altura são escalas, né, são variáveis aleatórias contínuas, portanto vão ser descritas por função densidade. Então, nosso objetivo é obter a incerteza sobre o IMC. Então, eu quero saber qual que é a distribuição de probabilidade sobre os valores do IMC, assumindo que eu conheço a distribuição de probabilidade conjunta, né, dada pela função densidade, x1, x2. Ok, como que eu vou obter, então, a f de y, que é o nosso grande problema, né? Investigar sobre a incerteza em y, que implica em descobrir a função densidade de y ou a distribuição acumulada, tá? Claro que eu estou assumindo aqui que eu conheço a f de x e ela é conhecida. A gente ainda não falou ainda sobre, no caso específico da ilustração, essa distribuição a gente vai comentar, mas a gente a priori sai com essa informação, tá? Muito bem, então vamos desenvolver aqui, ó. Eu tenho a probabilidade do y pertencer a uma região A, o vetor aleatório y pertence a A. Perceba que no exemplo, isso aqui eu estou colocando de maneira geral, tá? A gente agora fugiu da ilustração que a gente trabalhava com peso e altura e o IMC. De maneira geral, eu tenho que a minha probabilidade sobre o y, que é um vetor aleatório, pertencer a uma região A, é uma região na qual eu posso calcular a probabilidade do y, como vetor aleatório, pertencer a essa região. Essa é a mesma coisa, eu posso substituir o y, o vetor aleatório y, pela transformação, né? Ou seja, pelo g de x pertencer à região A, porque eu sei que o y vai ser igual à transformação em x. Essa transformação, lembrando que ela leva num conjunto, né? Ela sai de um conjunto de pontos em x e leva um conjunto de pontos em y. Mas eu tenho a transformação inversa, né? Que é a g a menos 1. Se eu aplicar aqui a ideia de transformação inversa, eu vou ter que a probabilidade do y pertencer à região A, ela é a mesma que a probabilidade do g de x pertencer à região A. Aplicando a transformação inversa, ela é a mesma que a probabilidade do x, do vetor aleatório x, pertencer a uma região g a menos 1 de A, que vai depender do A, no espaço de x, né? No espaço do vetor aleatório x. Essa transformação é uma transformação inversa, aspas nessa transformação inversa, porque, em tese, a gente só pode inverter funções, né? Ou transformações se você tiver uma relação biunívoca, né? Muito bem, então vamos voltar à ilustração que a gente estava trabalhando, o exemplo do altura e do peso relacionado ao IMC. Então, para o nosso caso aqui, o nosso y, o vetor aleatório, ele tem só uma dimensão, porque a transformação vai ser 2 para 1. Podia ser 2 para 2, né? Podia ser 3 para 2. Aqui a gente vai trabalhar com o caso mais simples, que é 2 para 1. Duas dimensões no espaço de x e uma dimensão no espaço de y transformado. Muito bem, então eu vou ter que o nosso objetivo é obter a distribuição do f1 de y1 aqui, ó, né? Eu estou colocando como vetor aleatório, mas é a f1 do y1, ou seja, a distribuição acumulada, podia ser densidade, mas aqui a gente vai colocar a distribuição acumulada. A gente sabe que o y varia de 0, acima de 0, né? Valores superiores a 0.
E eu posso, lembrando que pela definição da EFão, né, da função de distribuição acumulada, ela é a probabilidade de uma variável aleatória, nesse caso a gente trabalha com univariada, né, porque o y é só uma dimensão, ser menor que um determinado y1 fixo aqui, ó, um y1 minúsculo. Portanto, o que eu quero, né, é a probabilidade, esse termo aqui, ó, é a probabilidade do y pertencer à região A. Qual que é? Vai ser essa região aqui, ó, que varia de 0, porque a variável, lembrando que a variável IMC ela é só positiva, e vai até y1. Bem, o que eu preciso obter agora é os pontos, né, ou a região que gera essa transformação, que gera o conjunto de pontos que geraram essa região A aqui no espaço em X. Vamos lembrar que a gente restringiu, né, os nossos valores de altura e peso de 0 a 2, 0 a 2 por facilidade. Portanto, a nossa região está aqui dentro, né, por uma limitação que eu impus e que no cenário prático não seria necessário. Tá? Aqui a gente está fazendo só para facilitar as contas. Muito bem, eu tenho que a minha transformação inversa, né, que a gente obteve lá, ela vai ser x2 igual a x1 ao quadrado vezes y1, dado o valor de x1. Então, o valor de x1 é fixo. Então, o que eu vou usar aqui? Ó? Eu sei que os valores de x1 variam de 0 a 2. Então, eu sei que esse x1 varia de 0 a 2. Eu preciso descobrir... Eu sei que os valores de x2 variam de 0 a 2. Mas o x2 está expresso aqui. Portanto, o que eu vou ter? Lembre-se que o nosso interesse é que é no intervalo, né, o intervalo A, aqui, ó, gerado aqui de 0 até y1, onde eu tenho a variação do y de interesse. Então, é a região aqui, ó. O y1, não pela transformação inversa, mas pela transformação, a gente sabe que ele é a razão do peso sobre a altura ao quadrado. Portanto, é a razão do x2 sobre x1 ao quadrado. Então, substitui ele aqui no lugar do y1. Ou seja, agora eu já tenho uma região aqui, ó, de pontos, né, que podem ter gerado esse y1 no espaço em X. Se eu fizer e isolar aqui, eu vou chegar exatamente nessa relação, ó, que o x2 varia de 0 até 2. Se eu colocasse o que eu tenho aqui na expressão, ó, o x2 aqui, ó, além de variar de 0 a 2, ele também tem uma restrição que ele vai variar de 0 até x1 ao quadrado y1. Ou seja, tem uma terceira restrição para ele, que vai identificar a nossa região aqui, ó. Então, eu dispensei o 0, porque o 0 já está informado aqui, então eu posso colocar simplesmente o x2 ser menor que x1 ao quadrado y1. Esse conjunto de restrições, essas três restrições, vão gerar uma região aqui. Essa região que é a de interesse que a gente tem que achar. Então, vamos lá. Quem que é essa região? Lembre-se que eu tenho duas restrições. A primeira, eu separei em dois conjuntos de restrições. Não são três, mas eu separei em duas. A primeira já está dada, né, que é os valores de x1 e x2 estão delimitados de 0 a 2 e 0 a 2. Então, nossa região está aqui dentro. A segunda, que vai ser a chave nossa. Então, qual que é o primeiro cenário? Eu vou ter aqui, ó, se eu colocar o x2 em função de x1, o y1 vai ser conhecido. Ele é um valor que a gente considera como fixo. Portanto, isso aqui vai ser uma parábola, né? Em função x2 em função de x1, isso vai ser uma parábola, uma função de segundo grau aqui de x2 em função de x1. Portanto, ela varia de acordo com o valor de y1. Se o y1 for maior, ela vem para cá, ela toma um comportamento aqui. Se o valor de y1 for menor, ela vem para cá. Qual que é esse ponto aqui? Esse ponto é o ponto que a gente encontra o ponto 2, 2, x2 igual a 2, x1 igual a 2, e a parábola, tá? Exatamente nesse ponto aqui, ó.
Esse ponto é onde o y é igual a meio. Então, aqui ele é igual a meio. Se o y1 for menor que meio, a parábola vai para baixo. Então, ele vai passar para cá. Vai ser uma parábola para cá. Nesse cenário, o nosso G1, o G a menos 1, na verdade, ele vai ser essa região aqui em laranja. Ou seja, o x1 variando de 0 a 2, já está aqui. E a junção das duas restrições, né? Essa restrição do x2, que está dada aqui, ó, por cima, e a restrição da parábola, né? A mais restritiva qual que é? A parábola. Então, o que vai acontecer essa região laranja? Ela vai ser descrita por por esses limites, né? O x1 vai variar de 0 a 2, x1 varia de 0 a 2, a variação dele nessa dimensão, e o x2 vai variar de 0 até a parábola. Vai bater na parábola e parar. Se o y1 for menor que meio. Por quê? Porque se o y1 for maior que meio, essa região vai ter que ser descrita de uma maneira diferente. Eu vou ter que pegar e separar em duas regiões, né? Porque lembre-se que a restrição do x2 aqui, ó, se eu usar simplesmente do jeito que eu estou usando aqui, para valores de y1 maiores que meio, o que vai acontecer é que eu vou pegar uma região acima aqui, ó, do quadrante. Então, esses pontos aqui, ó, acima, não vão ser pontos que pertencem ao nosso espaço. Nesse caso, as duas restrições, o conjunto de restrições, seriam essa restrição do espaço 1 e o espaço 2. O espaço 1 vai ser dado por essa variação aqui, ó, o x1 vai variar de 0 até esse ponto, que é o ponto 2 sobre y, raiz de 2 sobre y1, exatamente, né? E o x2 vai variar de 0 a parábola. Ok, antes na região 1 aqui, ó, sempre a região em laranja é sempre do 0, o x2 nessa dimensão, variando, e bate na parábola, para na parábola. Já aqui na região 2, aí a região é fixa, né? Assumindo que o y1 é fixo. Ele vai variar o x2 de 0 a 2, tá aqui. E o x1 vai variar do ponto, né, x1 anterior aqui da região, que é o raiz de 2 sobre y1, até 2. Portanto, o nosso y aqui tem duas regiões diferentes. Então, na hora de eu calcular a probabilidade sobre essa região, eu tenho que ver aonde que esse y está. Se esse y for menor que meio, você tem um cálculo. Se for maior que meio, tem outro cálculo. Muito bem, a gente vai trabalhar, aqui agora eu vou falar sobre a função de distribuição que a gente vai usar para x. Lembre-se que ela é conhecida, então a gente sai de antemão com ela. Eu vou explicitar ela agora para um caso bem simples. A gente vai usar uma função bem simples, que é a distribuição uniforme. No caso ilustrado, a altura e peso. Então, a gente vai supor que x1 e x2, que são a altura e peso, lembre-se que eles variam de 0 a 2, eles vão ter uma distribuição uniforme, tanto os metros quanto o peso dividido por 100. A distribuição uniforme, qual que é a vantagem dela? É porque a função densidade dela é muito simples. Além disso, como elas são independentes, a gente vai considerar que x1 e x2 são independentes. Se vocês retomarem a aula sobre vetores aleatórios ou variáveis aleatórias multidimensionais, a gente sabe que se eu tenho duas variáveis aleatórias que são independentes, eu posso pegar a função densidade conjunta e quebrar no produto das marginais, né? Ou fatorar pelo produto das marginais. No caso, a função uniforme que a gente colocou, os parâmetros de 0 a 2 aqui, tanto para x1 quanto x2, a função densidade vai ser igual a meio aqui, para as duas funções. O que nos gera que o resultado da f conjunta, né, a f de x1 e x2 conjunta, assumindo a independência, vai ser igual a 1/4. Isso vai ajudar na hora de fazer os cálculos de integração. Muito bem, então a nossa f1 de y, que a gente quer, vai ser a função acumulada de y, vai ser a f1 de y1, visto que a gente usa a transformação de IMC. Tem dois regimes. Antes, se o y1 for menor que meio, e se o y1 for maior que meio. Se o IMC for menor que meio, é um cálculo. Se for maior que meio, é outro cálculo, né? O cálculo da probabilidade. Bem, se for menor que meio, então o que eu vou fazer é a integral em x, né,
da função densidade conjunta sob o espaço determinado ou obtido da transformação inversa. Lembrando para o valor, nesse caso, de y1 menor que meio. Se a gente lembrar, a nossa região que a gente determinou, ela é assim, ó, né? Aqui eu estou colocando o limite superior, mas como o meio pode ser, desculpe, o y1 pode ser menor que meio, essa parábola pode ser mais achatada, né? Ela pode ser mais deitadinha, mas sempre ela vai estar limitada aqui, né? A região em laranja sempre limitada ao x1 igual a 2, que está definido aqui. Então, o que a gente vai fazer é a integral sobre essa região, que vai ser o quê? Vai ser pegando os limites de integração que a gente obteve para essa região. Nesse caso, x1 variando de 0 a 2, lembramos que a integral mais externa aqui é que os limites estão fixos, 0 a 2, e o x2, né, que a variação é nessa dimensão, variando de 0, valor 0, até a parábola, que é x1 ao quadrado y, da função densidade conjunta. A função densidade conjunta, usando a ideia do uniforme e da independência, a gente chegou que é 1/4, ou seja, é uma função constante. É um plano aqui, ó, em cima dessa base. Essa integral ela vai ser representada por esse volume aqui, ó. Então, a probabilidade acumulada para o IMC, quando o IMC for menor que meio, para essa situação dada das distribuições f de x, ela vai ser esse volume aqui. De maneira análoga, e aqui é a mesma sequência de passos, eu vou pegar a mesma região, esse volume aqui, ó, vai ser descrito por essa integral aqui, ó, que vai pegar aquelas duas regiões, né, como eu comentei, a região 1, que estava deslocada aqui, né, e a região 2 aqui, que tem os limites em cima do retângulo. Nesse caso, as duas funções, eu vou somar naturalmente a integral, né, sobre as duas bases, né, as duas regiões 1 e 2, que vai dar o resultado da probabilidade acumulada de y1. Agora é fazer conta. Vamos pegar o primeiro caso, agora é cálculo. No primeiro caso, se eu resolver essa integral, né, o primeiro passo, eu vou tirar o 1/4, que é um valor constante dentro da integral, e resolver a integral em x2, né, porque vai ficar constante aqui. Ao resolver, vai dar x2, os limites vão variar de 0 a x1 ao quadrado sobre y1, aplicando os limites, eu vou ter aqui, o resultado vai ser x1 ao quadrado, y1, então apliquei, menos, né, o 0 aplicado, mas aí o valor vai ser 0. E aí eu vou integrar isso em relação a x1 agora. Ao fazer isso, né, eu tirei o y1 porque ele é constante dentro da integral e aplicando aqui a integração, né, de uma função quadrática, vai ser x1 ao cubo sobre 3 aplicado aos limites de 0 a 2 aqui, né, os valores de x1 variando de 0 a 2. Se a gente aplicar aqui os valores, né, aqui vai dar 8, né? O 3 poderia até sair como termo constante. Quando aplicar o 2 aqui, vai ser 2 ao cubo, que vai dar 8. Portanto, vai ficar 8, menos o 0, vai dar 0 aqui a expressão. 8 menos 0, ou 8 terços menos 0, vai prevalecer 8 terços. O 8 aqui eu vou sair multiplicando, assim como o 3. O resultado final vai ser 8y1 sobre 12, que pode ser simplificado ainda para 2 terços de y1. Portanto, a minha função acumulada, quando y é menor que meio, vai ser 2 terços de y1. Da mesma forma, eu vou resolver a integral em função da segunda região, para o caso onde y1 é maior que meio. Resolvendo essa integração, né, é uma integral relativamente simples de resolver, não há nenhum tipo de uma função mais complexa aqui dentro. Por isso que, se a gente utilizar as funções de densidade mais complexas do que a uniforme, essa integração poderia ser mais complicada. Se a gente resolver ela, o resultado vai ser 1 terço de raiz de 2y mais 1 menos 1 sobre 2y1.
Se a gente fizer as contas, né, reduzir as contas lá, isso vai dar 1 menos raiz de 2 sobre 3 raiz de y1. Portanto, essa seria a acumulada de y1 quando y1 é maior que meio. E a função densidade? Visto que o IMC é uma variável aleatória contínua, né? Então eu tenho uma densidade também. Eu acabei de obter a acumulada. A densidade pode ser obtida a partir da acumulada, como a partir da sua diferenciação. Se eu pegar a acumulada e diferenciar, eu vou obter como resultado a densidade. Lembre-se que agora eu tenho dois regimes, né? Então, portanto, a minha densidade do vetor, né, que eu estou colocando como y, vai ser a densidade de y1, que a transformação é de 2 para 1, que vai ser a derivada da acumulada em relação a y1, da acumulada de y1 em relação a y1. Lembre-se que ela tem dois regimes, então eu tenho que derivar em relação aos dois. Derivada de y1 quando y1 é menor que meio, e a derivada do f, né, do f1 de y1 em relação a y1 quando o y1 é maior que meio. Portanto, eu pego a expressão da f1, os dois regimes diferentes. Se eu resolver as derivadas aqui, ó, eu vou obter como resultado 2/3, né? Lembrando aqui, ó, derivada em relação a y1, essa função é muito simples, vai dar 2/3. E aqui eu tenho uma função raiz quadrada no denominador aqui, que vai exigir que você lide com um expoente negativo, né? Mas o resultado vai ser, se você aplicar a derivação, vai ser 2/3 para o primeiro regime e 1 sobre 3 vezes raiz de 2y1 elevado ao cubo. Portanto, essa seria a densidade. Veja que a densidade tem dois regimes aqui. Aqui está o gráfico das duas. Então, aqui está acumulada, né? Respeitando todas as regrinhas de acumulada. Nesse caso, ela é univariada. Por quê? Porque a transformação nossa está levando da altura e do peso para o IMC, né? Para uma variável só. Podia ser para mais? Poderia. E aqui a densidade. Aqui eu estou destacando os dois regimes. O primeiro regime da acumulada, né? Perceba que quando o valor de meio muda, ela muda o regime, ó. Ela tem um comportamento diferente, que é esse aqui. E a densidade é a mesma coisa. Ela tem o valor de y igual a 0,5, ela tem um valor constante, e a partir daqui ela começa a decrescer de maneira não linear aqui. Muito bem. Eu posso trabalhar com uma transformação que é muito importante, que é a soma. Então, no caso anterior, do peso e da altura do IMC, a gente fez uma transformação que envolve uma razão das duas variáveis, né, o quadrado. Mas uma transformação que é muito simples, que é mais simples e que é muito importante, é a soma. Então, eu simplesmente tomar a soma de vetores, soma de elementos de um vetor aleatório, ou das variáveis, né, das componentes de um vetor aleatório, é uma transformação que tem aplicabilidade em várias áreas da estatística. Talvez a mais direta que vocês vão ver durante o curso de Ciências Vetoriais é na área de inferência, tá? Especificamente para estudar sobre distribuição de estimadores. Mas muito bem, então a ideia é que a nossa transformação, aquela transformação que vai de x em y, né? O nosso x, aliás, antes disso, né, a média que a gente tanto utiliza ao longo de várias análises estatísticas, né, é uma estatística muitíssimo utilizada, e um estimador também, né, ela é uma soma ponderada. Quando eu coloco ponderada aqui, porque ela pode ter uma natureza ponderada, né, com pesos diferentes, mas em essência aqui, ela é uma soma, né, ponderada por uma razão de n aqui nesse caso. O que reflete já a importância da soma enquanto uma transformação. Então, a nossa ideia é o seguinte, do ponto de vista geral, eu vou ter um vetor aleatório x, a gente vai conhecer a distribuição conjunta do vetor aleatório, e eu vou ter uma transformação que vai ser a soma dessas componentes desse vetor aleatório.
A nossa pergunta é qual a distribuição da soma desses vetores, das componentes desse vetor aleatório, ou seja, qual é a nossa f1 e a f1 de y, sendo y a soma das variáveis aleatórias x. Bem, vamos trabalhar com um caso simples, né? A gente pode trabalhar com um caso genérico, mas aqui a gente vai trabalhar com um caso simples para ilustrar, que é de duas variáveis. Então, a ideia é que eu vou tomar um vetor aleatório com duas componentes, ou seja, duas variáveis aleatórias x1 e x2. Eu vou ter uma f de x conjunta para esse vetor aleatório, para essas variáveis aleatórias, né, uma função densidade conjunta, que está representada aqui, ó, em azul, ou seja, ela é uma superfície aqui em cima, claro que respeitando é uma função densidade, portanto tem as propriedades que devem ser respeitadas, mas ela é conhecida em essência. E eu vou ter um y1 que eu vou assumir que é a soma dessas duas variáveis aleatórias, x1 mais x2. y1 também vai ser uma variável aleatória, porque é uma função de variáveis aleatórias, também é uma variável aleatória. Então, dado isso, né, o que a gente vai ter? Bem, a transformação vai fazer o quê? Vai levar, né, de x1, x2 em y. Só que agora a gente vai criar uma dimensão, vou dizer, uma dimensão auxiliar, que a gente vai chamar de y2. A gente está interessado em y1 só na soma. Mas eu vou criar uma dimensão auxiliar, que é y2, que vai ser igual ao próprio x2. Podia ser x1, mas a gente vai pegar e igualar em relação a uma das variáveis. Perceba que é uma transformação identidade, né? Você está pegando o próprio valor identidade. E eu vou, dada essa transformação, eu vou ter, obviamente, vou sair do espaço x1 e x2 e levar no espaço y1 e y2. Onde eu vou ter também uma distribuição de probabilidade conjunta, né? Para y1 e y2. Detalhe, o y2 é igual ao x2. Então, os dois são iguais. Muito bem. Eu naturalmente tenho que a probabilidade sobre o vetor y, ela vai ser dada por uma integração sobre uma região no espaço de y. Então, qualquer probabilidade, uma integração da função densidade, né? Então, ela vai ser uma integral a partir de uma região. Então, a probabilidade do vetor y pertencer a essa região vai ser integral sobre essa região da função densidade. Bem, eu posso pensar na transformação inversa. O que é? É eu chegar em x a partir do y. Ou seja, eu saio daqui do espaço de y e vim para o espaço de x. Para o caso da soma, nesse caso da soma de duas variáveis, a gente tem que essa transformação inversa é essa aqui, ó. O x1 vai ser o y1. Bem, o x2 vai ser igual a y2. Basta eu inverter aqui, né, a ordem. E o x1 vai ser igual ao y1 menos, né, se a gente pegar aqui, ó, eu estou isolando o x1. x1 eu estou pegando o x2, vem para cá. Então, ele seria, x1 seria igual a y1 menos x2. Mas o x2 é igual ao y2. Então, eu posso substituir aqui, ó. Então, eu teria essa transformação inversa. Através da transformação inversa, eu tenho uma região aqui, ó, que equivale a essa região aqui, nesse espaço. E eu tenho mais uma regra do cálculo que diz o seguinte, que é uma extensão da ideia de transformação de variáveis, da técnica de transformação de variáveis, né, ou de substituição de variáveis, em uma integração, só que para o caso multivariado. Eu tenho que essa integral, ela é igual a essa integral em x, aplicados os valores aqui de x1 e x2 em função de y, né, na função x, né, nesse caso na função x, que é a função densidade, vezes o jacobiano da transformação inversa, que é uma componente que a gente vai calcular aqui, ó, que depende dessas funções aqui de x1 e x2 em função de y. Essas integrais são iguais, portanto, eu posso descrever a probabilidade em y como sendo essa probabilidade em x aqui.
Como que a gente calcula o jacobiano? Para esse caso aqui, tá? Se tivesse mais componentes, o jacobiano aqui seria maior. Mas ele é a matriz de derivadas parciais de x, né? Que nesse caso está expressa aqui, em relação aos y. Então, x1 em relação a y1, x1 em relação a y2, x2 em relação a y1 e x2 em relação a y2. Se a gente pegar aqui, considerando essa transformação e considerando essas derivadas parciais, ó, vamos tomar só a x1 em relação a y1. Se eu tomar aqui, ó, x1, ele é igual a y1 menos y2. Se eu derivar isso aqui em relação a y1, vai dar 1. Se eu repetir o processo para todos, né, em relação a y2, vai dar menos 1. Em relação de x2 em relação a y1, vai dar 1. Desculpa, vai dar 0, né? Porque o y1 está aqui. E de x2 em relação a y2 vai dar 1. Ou seja, essa é o resultado das derivadas parciais. O que você vai tomar é o módulo do determinante dessa matriz. Esse é o jacobiano. Vai ser o módulo do determinante. Nesse caso aqui ele é 1, tá? Mas se fosse negativo, você ia tomar o módulo dele. Ele é um fator que de correção aqui, né? Que vai ser que é necessário aqui para que tenha essa igualdade entre essas duas integrações. Bem, considerando o nosso caso, então eu tenho que a integral, se eu pegar a integral da função densidade conjunta e aplicar a ideia de marginalização, ou seja, integrar sobre uma das variáveis, nesse caso sobre y2, eu vou obter a distribuição marginal de y1 aqui como resultante. Perceba que essa aqui, ó, essa integral pode ser obtida como sendo, usando a ideia da igualdade da transformação em espaços multivariados, que a gente apresentou anteriormente, ela é igual, essa expressão conjunta de f de y, ela é igual à expressão de x, da f de x aplicados os valores de x1 e x2, vezes o jacobiano da transformação. E só para destacar, como aqui a gente está fazendo em relação a x, né, teoricamente a x, mas x2 e y2 são iguais, então a gente pode manter aqui o y2 aqui. O jacobiano da transformação para o caso da soma de duas variáveis aleatórias é 1, tá? E aqui eu estou aplicando o x1 e o x2. O x1, pela transformação inversa, ele vai ser y1 menos y2, e o x2 vai ser o próprio y2. Portanto, essa função densidade pode ser obtida, né, a função densidade de y1 pode ser obtida como a resolução dessa expressão aqui. Esse é um resultado geral que é chamado de convolução entre variáveis aleatórias, ou seja, quando eu tenho a soma de duas variáveis aleatórias descritas por y1, como sendo a soma de x1 mais x2, a sua densidade, né, vai ser, faltou ter um argumento aqui de y1 minúsculo, vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito, da f de x, né, da função densidade original, de y1 menos y2 aplicado no x1, que é a transformação inversa, y2, o argumento, a diferencial em relação a y2. Esse resultado é um resultado geral, ele é válido para a soma de qualquer duas variáveis aleatórias, quaisquer duas variáveis aleatórias. Bem, vamos considerar, mas a gente tem que saber a incerteza. Lembre-se que a gente conhece sempre a incerteza sobre o vetor aleatório x, sobre x1 e x2, que é o nosso exemplo. A gente vai considerar que elas são independentes, portanto, vai ser o produto das duas marginais. E aqui a gente vai considerar que são normais padrão, ou seja, a distribuição de x1 é uma normal padrão, dada por essa expressão, né? Essa é a função densidade da normal padrão, e idem para x2. Né, a função densidade da normal padrão aqui. Se eu aplicar a ideia da convolução, eu vou ter isso aqui, ó. Então, a f de x conjunta, né, como no cenário que elas são independentes, vai ser o produto das marginais, mas lembre-se que na convolução eu vou substituir pela transformação inversa de y. Então, o x1 vai ser y1 menos y2, aplicado na função x. Então, eu substituir no lugar do x1 na função densidade normal padrão,
para x1 o y1 menos o y2. Idem aqui, ó. Só que aqui eu vou substituir por y2. Agora é uma questão de cálculo, de resolver esta integração. Então, vamos fazê-lo. Bem, aqui a gente vai usar, vamos dizer, o centro da técnica a ser utilizada aqui é o completamento de quadrados, né? Que vai ser vamos dizer assim, o cerne aqui da resolução do problema. Então, o que a gente vai fazer é tentar chegar aqui, ó, numa expressão de y2 que a gente conheça o resultado da integral. Porque, afinal de contas, a gente está integrando na variável y2. O y1 é constante aqui no termo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou abrir esse quadrado aqui, ó. Então, vou desenvolver o quadrado. Vou aplicar ele. Então, vai ser y1 ao quadrado, menos 2 vezes y2, né? Mais y2 ao quadrado. O menos meio aqui mantém aqui, por conta, né, a função normal tem esse fator menos meio. E a segunda expressão permanece a mesma. O que eu vou fazer? Eu vou juntar agora esse y2 aqui ao quadrado com esse y2 ao quadrado aqui, ó. Se eu somar os dois, ó, perceba que o menos meio está com o mesmo fator, então ele pode entrar aqui e vou somar os dois. Então, vai ficar 2y2 ao quadrado aqui dentro do parênteses, multiplicado pelo menos meio. Ou seja, vai dar isso aqui, ó, menos meio vezes y1 ao quadrado, aqui vai se manter, né? O que vai mudar aqui é o 2, né? Por quê? Porque eu somei esse termo com, né, esse termo aqui. Lembre-se que ele está multiplicando por esse fator. Então, vai ficar... se a gente aplicar o menos meio aqui, a gente vai obter essa mesma expressão. Agora, né, eu vou manipular essa expressão de novo para chegar numa expressão que eu possa resolver essa integração em função de y2. Bem, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou me concentrar nesse expoente. Tá? A gente vai desenvolver esse expoente aqui. Esse expoente, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar um 2 aqui multiplicando aqui do lado de fora, para fazer com que esse y aqui, ó, seja reduzido, né, ou seja, dentro do parênteses, esse y2, ele seja reduzido a um, né, sem o coeficiente unitário aqui, que está multiplicando ele. Então, eu puxei esse 2 para cá, mas eu tenho que garantir que essa expressão aqui seja igual a essa. Portanto, o que eu faço? Eu tenho que multiplicar por meio aqui, né, se eu estou multiplicando por 2 por fora. Aqui o 2 já está multiplicado, então não vai alterar. E aqui foi o objetivo nosso. Foi transformar esse coeficiente aqui em 2, pelo menos dentro do parênteses. Fiz isso. Agora a segunda etapa que a gente vai fazer para chegar nessa expressão de y2 eu vou pegar esse y1 aqui, ó, e vou usar uma ideia chamada que é completamento de quadrados. Completamento de quadrados, o que ele faz? Eu vou adicionar aqui termos, né? Eu vou descrever esse termo aqui com uma soma ou diferença de outros termos, de tal maneira que eu consiga chegar num polinômio, né? Ou melhor dizendo, num produto, num quadrado, né? Um quadrado de uma diferença entre o y2 e um fator do y1. Para a gente fazer isso, eu vou ter que adicionar, ou vou ter que quebrar esse meio y1 ao quadrado em 1/4 de y1 mais 1/4 de y1 ao quadrado. Então, lembre-se que se eu somar esses dois termos, ele vai dar esse termo aqui. Portanto, eu tenho a igualdade nessa expressão. Por quê? Porque agora eu posso descrever essa expressão envolvendo este termo e este termo como um quadrado de uma diferença. Que vai ser a diferença y2 menos meio de y ao quadrado. Se a gente aplicar aqui, ó, o quadrado aqui, vai desenvolver e vai obter essa mesma expressão. E o y1, e esse fator 1/4 de y1 ao quadrado se mantém aqui, ó.
Bem, além disso, eu vou fazer mais uma transformação que vai nos ajudar na hora de resolver a integração, visto que a gente precisa resolver essa integração, que é a seguinte. Aqui naturalmente eu vou tirar esse fator de y aqui, ó, y1 ao quadrado. Eu vou multiplicar por 2 aqui, né? Ele vai cortar, vai ficar 2 aqui. Então vai ficar y1 ao quadrado sobre 2. E multiplicado por menos meio. Menos meio eu vou deixar aqui por a gente vai ver mais à frente que vai ter uma vantagem de identificação da expressão. Menos meio, né? O menos meio aqui ainda. E eu vou passar esse 2 aqui no segundo termo, aqui dentro multiplicando. Ele vai ficar 1, né, dividido por 1 sobre raiz de 2. Se você aplicar o quadrado aqui, vai ficar 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, como ele está dividindo por uma razão, né? Ele vai inverter a razão, portanto, ele viraria esse 2. Ou seja, de tal maneira que eu garanto a igualdade entre essa expressão e essa aqui. E, por fim, o que eu vou fazer é mais nada, né? Eu só vou colocar aqui o mais aqui, ó, para destacar. O negativo eu coloquei aqui para dentro do parênteses, para ficar destacado aqui, mas nenhuma alteração substantiva. Mas é essa expressão final que eu vou chegar. Por quê? Porque eu cheguei numa expressão que depende do y2 e que a gente vai ver que essa integral a gente vai conhecer o resultado. Bem, eu substituí, então, o expoente lá que a gente fez a manipulação. A primeira coisa essa exponencial aqui, ó, contém uma diferença, né, nos expoentes, exponencial desse expoente menos esse expoente, eu posso quebrar isso em produtos dessas exponenciais e, naturalmente, tirar a exponencial relativa a y1 aqui fora da integral, porque a integração é em y2. Portanto, eu vou tirar ele aqui, ó, vai dar eu vou quebrar, né, esses dois expoentes e vou tirar aqui fora da integração. Ó. Então, ele vai estar aparecendo aqui. O que sobrou aqui, né? Sobrou essa expressão, 1 sobre raiz de 2π, e elevado a menos meio, né? O menos meio que já estava aqui, vezes este quadrado sobre essa razão aqui, né? De y2 menos meio de y1 sobre 1 sobre raiz de 2. Bem, uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Esse termo aqui, ó, se eu olhar com uma variável y, ele está quase perto, né, ou quase próximo de uma normal, né, do y2 ser uma normal. O que falta é só um fator aqui, que é o desvio padrão, que seria 1 sobre o desvio padrão, que está presente na função densidade da normal, que estaria multiplicando aqui, ó. E o desvio padrão, a referência do desvio padrão, está aqui, ó, no denominador. Portanto, se eu adicionar esse fator aqui, ó, constante, multiplicando, eu chego que isso aqui é uma normal. É o que eu vou fazer. Eu coloquei esse fator raiz de 2 aqui, ó. Lembre-se que o desvio padrão está aqui no denominador, ele está no denominador. Só que, como eu tenho uma razão no denominador, ela inverte e fica no numerador aqui, ó, multiplicando. Só que eu não posso fazer isso de graça, né? Não posso, porque senão eu altero a expressão. Para não alterar, garantir que ela fique igual, eu multiplico aqui dentro da integral, mas multiplico fora por um fator que vai corrigir, 1 sobre raiz de 2. Se eu multiplicar os dois, vai dar 1 e a expressão ficando alterada. Bem, por que eu fiz todos esses passos? Porque agora eu tenho dentro da integração uma função densidade, né, exatamente para y2 normal, com média igual a meio de y1, lembre-se que y1 é constante em relação a y2, e o desvio padrão igual a 1 sobre raiz de meio, está aqui no denominador. Essa expressão é igualzinha uma expressão de uma normal com esses parâmetros, com essa parametrização. A gente sabe que uma normal é uma função de densidade e que sua integração no espaço de menos infinito a mais infinito é 1. Portanto, eu sei o resultado dessa integral. O resultado dessa integral
é 1. E aí a gente chega na nossa função densidade de y1. Bem, se a gente olhar aqui um pouquinho mais para essa função densidade, eu vou olhar um pouquinho mais para ela aqui, ó. Eu vou fazer, ilustrar ela, né? Ela já está apresentada aqui, mas eu vou destacar aqui, ó, essa expressão pode ser reescrita como sendo menos meio de y1 menos 0 ao quadrado sob raiz de 2. Lembre-se que ele está dividido por 2. Se eu aplicar o quadrado aqui, fica 2 no denominador. E essa expressão é igual a essa. Por que eu fiz isso? Para fazer questão de destacar que essa é uma forma de uma densidade normal, né? Com média igual a 0 e com o desvio padrão igual a raiz de 2. Portanto, a gente tem uma conclusão que é a seguinte: se eu tenho duas normais, se eu tenho duas variáveis aleatórias, x1 e x2, né? Um vetor aleatório com variáveis aleatórias normais, padrão, com média 0 e variância 1, independentes, eu vou ter que a soma dessas variáveis aleatórias vai ter uma distribuição normal, com média igual a 0, e com variância, ou melhor dizendo, desvio padrão igual a raiz de 2. A variância, nesse caso, seria a soma das variâncias, que seria 2. Lembre-se que a variância é o quadrado do desvio padrão. Bem, para o caso geral de duas normais, caso geral, quando a gente não está tratando de normais padrão, né, que pode ser obtido de maneira análoga ao processo que a gente fez anteriormente, se eu tiver duas normais independentes, né, cada uma delas x1 com média, com parâmetros μ1 e σ1, desvio padrão, e x2 com normal com μ2 e σ2 de parametrização, a soma, né, se eu tomar a soma dessas duas variáveis aleatórias, ela vai ter como resultado, y vai ter uma distribuição normal com soma das médias, tá? E nesse caso seria a soma das variâncias, mas aqui, como eu estou usando a notação do desvio padrão, seria a soma de y de σ1 ao quadrado mais σ2 ao quadrado, tomada a raiz dele. No caso de n normais, que eu posso extrapolar, eu posso considerar agora a soma de n variáveis aleatórias, e não somente duas, como a gente viu aqui. O resultado é um pouco parecido. Então, mesmo cenário, eu tenho o vetor x aleatório com n componentes, tá? Todas elas, então, cada uma delas vai ter uma normal com parâmetros μi e σi. O i indica que a parametrização pode ser diferente para cada uma das componentes. O que eu vou ter se eu tomar a soma dessas variáveis aleatórias, eu vou ter como resultado que o y vai ter uma distribuição normal, que vai ser a soma das médias de cada uma das componentes, e a soma das variâncias, né, vai ser igual à variância, ou, no caso, a gente está usando a notação de desvio padrão, a soma das variâncias e extrair a raiz aqui para obter o desvio padrão de y. Bem, vamos ilustrar aqui, ó, como curiosidade, algumas distribuições paramétricas para essa situação de soma, tá? Que é o que vai ser muito útil. Então, eu vou tomar algumas situações. Eu tenho distribuições paramétricas onde eu tenho um vetor aleatório, x, né? E eu vou conhecer a distribuição desse vetor aleatório sobre esse vetor aleatório, e eu vou tomar a soma dessas variáveis, né, dessas componentes, dessas variáveis aleatórias envolvidas em x. Então, basicamente, eu conheço em verde, né, o xi. Outra coisa, a gente vai assumir, né, só para ilustrar essa situação aqui, que todos os xis têm a mesma distribuição paramétrica, tá? Tanto em termos de tipo de distribuição, quanto em termos de parâmetros, de valor de parâmetro. Valor igual. Todas elas. Isso acontece em cenários, principalmente de inferência, a necessidade disso. Isso a gente chama, esse conceito a gente chama de quando x é I e D. Ou seja, ele é independente, ou seja, todas as componentes aqui, x e y, são independentes, identicamente distribuídas, ou seja, elas têm a mesma parametrização. Então, nosso objetivo é, dado
o conhecimento da f de x sobre esse cenário, né? A gente tem a soma dessas componentes aleatórias, x, e eu estou interessado em obter a distribuição da soma. Vamos ver alguns casos, né, distribuições discretas. Então, aqui eu tenho um quadrinho que relaciona a distribuição do xi. Lembre-se que todos os xi's vão ter a mesma distribuição, tanto em termos de família quanto em parâmetros. E o que acontece com a distribuição da soma desses xi's? O primeiro caso é binomial. Se eu tenho, então, um conjunto de variáveis aleatórias binomiais com parâmetros Kp, né, K é o número de ensaios e P é a probabilidade de sucesso, a gente vai ter que a soma dessas variáveis aleatórias em x vai ter também uma distribuição binomial, só que a parametrização dela vai ser nk, que é o número de ensaios, e vai se manter o parâmetro p aqui. No caso da distribuição Poisson, se eu tiver uma soma de Poissons, né, com parâmetros lambda, todos eles com parâmetro lambda, a distribuição da soma, né, de y vai ser uma Poisson também, a família vai ser Poisson, e com parametrização igual a n lambda. E por fim, para citar como exemplo, a geométrica, que tendo parametrização p, ou seja, para todas as componentes de x e eu vou ter uma geométrica de parâmetro p, se eu somá-las, né, essas variáveis aleatórias, eu vou obter como distribuição uma distribuição Pascal com parâmetros n e p, onde o n é o número de componentes envolvidas na soma. O caso de contínuas, a gente viu o caso da normal, né? Só que a gente viu ali, no exemplo que a gente ilustrou no final, o caso geral para parametrizações diferentes. Cada um dos xi's tinha médias e variâncias diferentes. Aqui eu estou assumindo que todos os xi's têm a mesma média e variância. Se a gente considerar isso naquela mesma expressão, a gente vai chegar a esse resultado. Supondo que a distribuição de cada um dos xi's é normal com parâmetro mi e sigma, como desvio padrão, a soma dessas variáveis aleatórias vai ser normal também, com parâmetros n, mi e raiz de n sigma como sendo desvio padrão. No caso da distribuição exponencial, se eu tiver o parâmetro lambda, né, para todas as componentes aleatórias envolvidas no vetor, a soma delas vai ter uma distribuição chamada gama, com parametrização igual a n e lambda. Às vezes eu citei algumas distribuições que não são a Pascal e a gama que não são tão conhecidas, mas são distribuições de probabilidade, que tem função densidade, tem função, que no caso são contínuas, né? Tem função distribuição acumulada, tem uma expressão, né, e cuja parametrização é essa. Claro que isso, né, pode ser para infinitas famílias de distribuição, você pode aplicar o mesmo conceito. Algumas observações gerais. A primeira é que transformações são muito importantes no estudo de estimadores, que vocês vão fazer inferência. Então, um dos problemas básicos em estatística é que a gente tem que estimar determinadas quantidades ou parâmetros na população. E para fazer isso, eu vou usar de funções dos dados, né, que vão se revelar como funções de uma variável aleatória. Então, para a gente vai ser importante ter essa noção de como funciona a transformação de variável aleatória numa escala multidimensional, nesse caso aqui para vetores aleatórios, e que isso vai ser importante no uso de inferência. Alguns resultados, por exemplo, de distribuição de estimadores, a distribuição T de student, a distribuição Q², a distribuição F, elas são resultantes, né, elas têm como ideia a transformação de variáveis aleatórias multidimensionais. Eu não foquei aqui em casos discretos, né, no decorrer da aula, mas os casos discretos são análogos aos casos contínuos. A ideia é que ao invés de usar de integração, né, a gente vai usar de soma sobre valores de probabilidade. Ok, então com isso a gente termina essa videoaula e eu vejo vocês numa próxima.